Saudações rubro-negras! Estou aqui de novo para falar do nosso Mengão, muito carinho com o nosso Mengão. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. É só se inscrever aí embaixo, está escrito inscreva-se, só se inscrever ali, né, apertar ali. Apertar o sininho para confirmar a inscrição, dar um likezinho que é o joinha nos nossos vídeos. E você nos ajuda imensamente e não paga nada por isso. Nada será cobrado para você, nem um centavo. Então, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Vai ajudar muito o nosso trabalho e eu agradeço imensamente a todos que fizerem, tá bom? Vamos falar de Mengão? Vamos falar essa abstinência total de futebol, né? Futebol de qualidade, futebol do nosso Mengão, né? Acaba que a gente fica, eu, por exemplo, fico pensando um montão de coisa, a gente acaba pensando, mirabolando as coisas. E eu comecei a pensar muito sobre o que eu venho falando já em alguns vídeos atrás, né? Sobre o favorecimento ao Palmeiras, pela arbitragem, pelo VAR, né? Pelo sistema. O que acontece? Eu venho falando que quando é lance de interpretação para o Palmeiras é sempre dado em favor do Palmeiras e contra o Flamengo é sempre dado contra o Flamengo. Inclusive o pênalti que teve contra o Grêmio, né, eu falei que eu achei que foi pênalti porque foi muito assintosa aquela bola na mão, mas eu concordo com você que falou que não foi pênalti, porque o Beijinho, ele não pode arrancar os braços, ele estava correndo um movimento natural do corpo. O rapaz chutou errado, a bola pegou pelo calcanhar dele, ia direto nos pés do Léo Ortiz, não teria jogada nenhuma do Grêmio ali, mas pegou na mão dele. Aí a interpretação favoreceu ao Grêmio e, consequentemente, ao concorrente do Flamengo natural ao título, que é o Palmeiras. Já no jogo do Palmeiras com o Corinthians, o pênalti de interpretação também favoreceu muito ao Palmeiras, porque o pênalti não houve para o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras jogou no horário seguinte ao jogo do Flamengo, já sabia qual era o resultado do jogo do Flamengo. Então, assim, vamos falar sobre... A Leila, não, o Carminha, né, do jeito que vocês queiram, ela não gosta muito de gastar dinheiro, não, né? Já ficou bem claro isso, né? Em alguns anos atrás, quando o Palmeiras ganhava sempre alguma coisinha, ela dizia que não ia fazer loucuras. Mas como ano passado o Palmeiras não ganhou nada, ela já começou a fazer loucura, né? Porque dizem que o Tigrinho, né, ou o Gatinho, porque não faz nada de mal para ninguém, né, o Tigrinho, ele custou uma fábula, né? Porque deve ter sido em torno de 25 milhões de euros, que foi o que o Barcelona pagou para levar ele. Não deu certo, devolve, alguém contrata ele pelo mesmo valor para não ficar no prejuízo, beleza. E agora ela contrata quem? Andréas Pereira, o jogador mais emblemático para a dupla Flamengo e Palmeiras, né? Todo mundo sabe o porquê. Mas e por que ela contratou Andréas Pereira? Que também não custou barato, né? Assim, é muita coisa que são atos contínuos e a gente vai começando a pensar. Por exemplo, a Leila foi um dos quatro clubes, o Palmeiras, que foi lá aplaudir lá naquele teatrinho da posse desse novo presidente, que é mais do mesmo, né? E a Leila, o Palmeiras foi um dos quatro clubes que foi lá aplaudir, os outros se rebelaram, né? E a Leila foi lá, claro, e depois lançou uma camisa homenageando a seleção brasileira. Contrata o Andréas Pereira, né? O mais emblemático, e logo depois o Caio Jorge se machuca na seleção e o Ancelotti convoca Andréas Pereira, sendo que o Caio Jorge é atacante, Andréas Pereira é volantão, né? É um jogador que joga no meio, ele até chega muito na frente, mas ele é volante. Nem nada a ver sobre as posições, e o Andréas Pereira, pelo jeito, não estava nos planos do Ancelotti, né? Então eu vou vendo muito isso, né? A Leila reclamou quando o Andrés foi convocado, que o Palmeiras seria prejudicado e o Flamengo seria beneficiado. Ela se esquece que o Lino está lá. E provavelmente amanhã vai jogar a 4.100 metros de altura e o Andrés Pereira provavelmente não vai jogar, porque não estava nos planos, né? Então a gente tem que ver muito isso. Tem até amigos meus que dizem, não, o Flamengo tem que ganhar todos os jogos antes de se importar com a arbitragem, mas se a arbitragem
prejudica tanto ao Flamengo e beneficia tanto o Palmeiras, a coisa sai fora do prumo, né? Até os jogadores, comissão técnica, todo mundo começa a ficar nervoso com a situação e não consegue jogar o seu melhor futebol, né? Então é para ficar prestando muita atenção nisso, porque parece. Quando o Flamengo ganhou de 8-0, todo mundo falou que o Flamengo vai ficar com a hegemonia do futebol na América do Sul ainda esse ano. Né? Ficaram com medo. Teve um apresentador que falou: não, vocês têm que ficar calmos, que se o Palmeiras ganhar todos os jogos daqui para frente de 1-0, o Palmeiras é campeão. Ele teve coragem de falar isso, né? No jogo seguinte, o Palmeiras empatou com um pênalti roubado contra o Corinthians. Bom, o Flamengo também empatou contra o Grêmio, né? Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Eu estou de olho e venho aqui sempre aqui para falar para vocês. Saudações, rubro-negra, galera. Um grande abraço.